Pronto, pessoal. Então vamos dar sequência, né, na nossa aula e agora com foco na prática, tá? Então aqui no Eclipse a gente tem o nosso projeto Conta, né? A gente criou, nós vemos ao longo, né, das aulas práticas, a gente vem evoluindo esse projetinho aqui, né, da conta, que ele tem um número e um saldo, né? Definimos um construtor com sobrecarga, né? Então, um construtor que inicializa o número e o saldo, e um construtor que só entra com o número até o momento. Então, tem a função creditar e debitar, né? Aqui essa verifica o saldo, se tiver saldo, ele indica que está insuficiente. E temos nossos gets e sets aqui, beleza? E aí, pessoal, a gente tem uma função principal que é só para a realização dos testes, né? Que a gente vem realizando um conjunto de testes até o momento. Se eu não me engano, aqui a gente tem algumas impressões. Eu vou comentar esse código aqui, só as impressões, para a gente fazer os testes aqui com o nosso programa Java. Então, é o seguinte, pessoal. Cadê? Pronto. Então, vamos criar um array, tá? O array, a gente pode criar arrays do tipo conta, tá certo? Então, a gente pode ter arrays, né, do tipo inteiro, int, new int, né? 5 posições, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um array, né, de inteiros. Aqui a gente estabelece que vamos alocar os valores nas posições ao longo da execução, né, do sistema, ou então a gente pode já inicializar os valores aqui direto, ó, 1, 10, 25, 2, 4, 2. Beleza? Também funciona, ele já vai mapear aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 posições, que a gente pode fazer um for. E aqui a gente pode... pronto, não vai dar problema não. Pensei que a variável x não... A gente pode realizar um for, então esse length aqui, ele pega o tamanho do array, tá? Como eu fui alocando valores aleatórios, isso aqui é legal que a gente pode incluir mais valores aqui, ó. E aí automaticamente o sistema vai identificando para a gente. Ele mapeia e aí ele vai rodando o loop de acordo com a quantidade de elementos que tem aqui no nosso array, tá? Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma impressão e a gente vai imprimir a x, e aí a gente precisa passar agora, ó, o índice do array. Então aí ele começa posição 0, posição 1, posição 2, e aí ele vai até a última posição. Então, se a gente salvar aqui e executar esse código, ele vai fazer as impressões, tá vendo? Dos elementos, né? Do nosso array. Beleza? Tranquilo aí? Teve mais uma impressão. Foi um cálculo aqui de debitar que a gente colocou para fazer aqui, que a gente não precisa. Tá realizando mais esse cálculo de débito. Então, o array que vocês estão acostumados provavelmente é esse aqui. Se a gente colocar aqui, por exemplo, int, new int, e aí 5, por exemplo. Então, esse cara aqui, qual que seria o ideal? Capturar do teclado. E aí a gente pede para o usuário incluir uma quantidade definida de 5, né? 5 números. Então, naquele momento da execução do programa, ele vai pegar cada um dos elementos e vai alocando na memória, na sequência. Tá certo? Então, se a gente fizer dessa forma aqui, ele vai mapear esse cara. A outra coisa interessante que a gente precisa ressaltar aqui, ó, se eu fizer uma impressão do nosso array, tá vendo? Colocamos somente x. Se a gente botar x, a impressão que a gente vai ter vai ser de um número hexadecimal, tá vendo? É um número, né, bem estranho, ó, mas assim, ele tem o arrobazinho ou seja, as informações do array estarão nesse número hexadecimal aqui do endereço de memória, tá? Então, quando a gente passa, a gente pode também, por exemplo, ó,
utilizar uma operação e passar aqui, lógico que vai ser um valor, mas a gente pode passar, por exemplo, um array como referência. Se a gente passar esse array agora aqui, da forma como ele está, vai dar um erro, porque o valor é indevido, né? Como é que eu soluciono isso? Eu peço para passar somente uma posição do array. Então, eu pego lá o x0 e eu posso creditar o valor que está armazenado na posição 0 do nosso array. Olha que legal. Eu posso também creditar a posição 4, o valor que está na posição 4. Tá certo? Tranquilo? Tem como organizar na ordem crescente e decrescente. Só que aí a gente precisa analisar, né, dois pontos aqui. Se o usuário inserir valores de forma desordenada, a gente vai precisar percorrer o array, cada uma das posições, e a gente vai precisar implementar um algoritmozinho de ordenação. E aí esse algoritmo de ordenação ele verifica, né, as posições e qual o número que está em determinada posição. E aí a gente precisa ordenar, né, esses valores. Tranquilo? Então, essa ordenação ela precisa ser feita, né? A gente precisa implementar. Tranquilo. Fizemos, né, o nosso array de inteiros e aí a gente pode criar qualquer tipo aqui, tá certo, galera? Char. Então, aqui tem que ser new char. Podemos fazer, né, double e por aí vai. Só que a nossa meta aqui de hoje é criarmos objetos do tipo conta, que é a nossa classe, né? Então a gente pode criar um array para armazenar as nossas contas aqui, ó, x1, y1 e y2. Vamos fazer isso? Então contas, né? A gente pode chamar de contas, ou então banco de contas, beleza? É igual a new conta. E aqui a gente pode passar, por exemplo, tipo 5 posições. Tranquilo? Então criamos um array do tipo conta, que é da nossa conta aqui. E aí agora é simples. A gente só armazena, ó, conta, posição 0, eu vou armazenar, ó, x1. O que foi que ele deu aqui? Conta não pode ser uma variável? Não. Nós temos os objetos aqui, tá tudo certo. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui, galera, que pode estar acontecendo. Perdão, galera. Tem que ser o nome da variável, tá certo? Que é banco, né? Banco, contas, não é isso? Tá certo? Pronto. Tá. Agora foi. Tranquilo? Então armazenamos, ó, x1. Vamos armazenar agora as outras contas, ó. 1, y2 e podemos armazenar na posição 2 o y3. Beleza? Captaram aí? Conseguiram entender? De boa? Olha a outra forma como a gente pode armazenar os objetos do tipo conta. Conta, a gente pode botar aqui banco 2, um segundo banco, tá certo? Banco 2 para diferenciar. E aí a gente usa, ó, as chaves e aqui dentro a gente bota x1, y2 e y3. Então, dessa forma também a gente consegue também utilizar os elementos. Tá vendo? Então aqui ele já cria, ele coloca lá 0, 1, 3 posições, né? 0, 1, 2. Beleza? Dúvidas? Como é que a gente faz para imprimir agora
o valor, por exemplo, do número de x1, ou então como é que a gente faz para imprimir os números das contas que estão armazenadas em x1. A gente pode fazer assim, ó, cria um forzinho e menor que ó, que interessante agora. Aí agora a gente pode vir, ó, banco, contas, aí o índice, né? Ponto, e aí a gente pode get número. Então, para cada conta que eu tenho armazenado no array, eu vou pegar o número dessa conta e eu vou fazer a impressão do número dessas contas. Será que vai funcionar? Vamos rodar aqui e vai acontecer. Eu já estou esperando um detalhe aqui, né? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Ó, null pointer significa que os dois últimos elementos lá a gente não alocou, né? A gente não definiu. Então, o array ele tem elementos lá. Quando for fazer a impressão, ele não vai encontrar nada lá dentro. Então, aqui a gente pode ter duas alternativas. Ou faz um índice, ou então a gente armazena informações até completar aqui o nosso array. Vou botar 4. Vou replicar aqui o x1 e o y2. Então, agora se a gente executar, ó, tá. Um pequeno detalhe, né? Vamos ver aqui, cadê get conta? Get conta, aqui, get número. Número retorna um string, né? Ele retornou para a gente lá e não fez nenhuma impressão na tela, né? Então precisamos colocar uma impressão aqui, ó, na tela. E aí a gente bota, pronto. Eu acho que agora vai. Vamos ver? Então, olha lá. Então temos aqui a impressão, né? 1, 2, 3, e aí replicamos, né, o objeto 1 e o objeto 2. Olha aí que massa. E aí, o que acharam? Interessante? Vamos fazer a impressão do banco 2 agora? Pode fazer assim. Vamos aproveitar esse código aqui, ó. Banco 2. E aqui nós vamos imprimir, né, os elementos que estão armazenados no array do banco 2. Olha lá que legal. Beleza? E aí, bem, a gente pode fazer algo mais incrementadozinho aqui, ó. Então a gente pode botar assim, número, ponto. Beleza? Para ficar bonitinho, ó. Vou botar aqui para separar as contas. E aí a gente pode botar também, ó. Será que está impresso? Saldo da conta. Banco 2. Pega o índice e get saldo. Beleza? Vamos colocar a impressão agora. Então, olha aí. Número da conta, 1, 2, 3, 4. Saldo 110. Conta 555. Saldo 0. E conta 444. Saldo 0 também. Beleza?
Tranquilo? Então, próxima aula, a gente vai evoluir, tá certo? Esse exemplo, porque é o seguinte, ó, toda informação, né, de base de dados do banco, ela precisa ser protegida do usuário. O usuário ele não pode ter acesso, né? Então, por exemplo, né, a gente que atribuiu aqui, ó, o armazenamento, né, dos objetos do tipo conta no nosso, na nossa base de dados, no nosso array, tá? Então, na próxima aula, a gente vai criar uma classe que vai ser chamada base de dados, e aí nessa classe a gente vai colocar o nosso array lá e vai proteger ele, porque essa informação o usuário não pode ter acesso. Então, a gente vai proteger o nosso array, ó, que é no caso aqui, né, o banco de contas e o banco 2. Porém, essa implementação a gente faz aí na próxima aula. Beleza? Dúvidas? O que vocês acharam? Gostaram aí da implementação? Bem prático, né?